Boa noite, pessoal. Hoje vamos estar tratando aí sobre títulos de crédito, beleza? E vamos trazer algumas noções introdutórias aí pra galera, pra vocês, pra gente poder começar a estar estudando essa matéria e tendo um entendimento melhor acerca dos títulos de crédito e as suas peculiaridades, beleza? Um dos pontos importantes aí, uma das noções introdutórias necessárias a essa matéria é entender ou compreender que a evolução do comércio está nitidamente linkado ou ligada à evolução dos títulos de crédito. Por quê? O comércio antigamente, tá, na antiguidade, nas civilizações primitivas, era um comércio muito mais pautado pelo escambo, pela troca de produtos. O risco inerente à troca de produtos entre clãs ou entre as cidades que vieram a surgir depois, pelo longo percurso que essas pessoas tinham que trabalhar, trouxeram a necessidade que fossem desenvolvidos determinados títulos ou determinadas formas de você converter a mercadoria em unidade monetária, beleza? Então o título de crédito está intimamente ligado à evolução da própria noção de comércio, tá certo? A circulação dos títulos permite uma maior segurança ao comércio nos seus primórdios, tá certo? Os costumes contribuíram bastante para uma maior celeridade dessas práticas comerciais, tá certo? Trazendo uma maior robustez e segurança ante a sistematização através do tratamento legal dispensado a essas relações jurídicas, tá certo? Mas para que a gente possa falar de título de crédito, a gente tem que entender o que é crédito. E crédito tem diversas acepções. Você pode ter acepção de crédito com relação à moral, à econômica e à jurídica. Dentro do conceito moral, o crédito é a confiança que alguém conquista frente a outra pessoa. Então eu dou crédito para outra pessoa dentro do campo moral sem a necessidade de uma salvaguarda, sem algo que esteja inerentemente ligado como uma garantia daquela determinada situação. É o pai que empresta para o tio, é o irmão que empresta para o primo, né? É o namorado que empresta para a namorada. Essa relação, essa cessão de crédito, essa liberação de um determinado crédito ou empréstimo de qualquer valor está sempre pautado pela acepção moral. É o crédito que a gente dá confiando nas características inerentes àquela pessoa. Tá? Aquela pessoa goza da minha confiança, essa pessoa possui crédito para comigo. Então, ela é pautada por um crédito, por uma ótica muito mais ampla, mais dentro do senso comum, tá certo? Dentro do aspecto econômico, o termo de crédito é o poder conferido a todos de compra a quem não dispõe de recursos para realizar, e crédito é a troca de uma prestação atual por uma prestação futura, tá certo? Então é a circulação de mercadorias, bens e serviços. Todo o regime econômico trabalha isso, tá certo? Trabalha com o crédito. O crédito está sempre pautado aí pela prestação de a prestação atual em virtude de uma prestação futura. Então, quando um banco empresta dinheiro para você hoje, ele está fazendo um empréstimo no presente com vistas a receber no futuro, beleza? E dentro do aspecto jurídico, o crédito pode ser compreendido como o direito que o credor tem uma prestação futura do devedor. Sob o aspecto jurídico, a gente tem que entender que o crédito é o direito, é a proteção trazida pela lei a um crédito que a pessoa tem a receber futuramente. O crédito pressupõe uma prestação para o futuro pautada em uma relação atual, presente. Então, o pai, quando empresta o dinheiro para o filho, se o filho se compromete a pagar o pai, tá certo? O pai pode, dentro de uma acepção moral, fornecer esse crédito para o filho com a expectativa de receber mais para frente, ou ele pode utilizar de instrumentos jurídicos, por exemplo, como um cheque, solicitar a emissão de um cheque para que o filho traga proteção, aí vem a proteção da lei a esse crédito futuro que o pai vai receber do filho. O crédito, gente, é a força motriz do comércio desde a antiguidade até os dias de hoje, beleza? Permite a circulação de mercadorias e serviços, a geração de empregos, uma economia pujante, um mercado mais avançado, um mercado muito mais ativo, tá certo? E traz aí um estado muito mais protegido e muito mais consolidado e forte. Tranquilo? Sem o instrumento dos títulos de crédito, não haveria como a gente trabalhar dentro do comércio. Sem a noção de crédito nas suas três acepções, não haveria como se trabalhar ou ter uma economia, quiçá a constituição de um Estado. Porque se só permitisse a compra das mercadorias ou daquilo que é o objeto de interesse de cada cidadão à vista,
a gente não teria um comércio ou um mercado, tá certo? Nem todas as pessoas têm a possibilidade de adquirir aquele bem à vista. Por isso que o crédito tem que circular de forma segura, ágil e fácil, tá certo? Qual que é a melhor maneira desse crédito trabalhar? Ou qual que é uma das maneiras ou aspectos desse crédito trabalhar? Geralmente voltado ao título de crédito. O título de crédito é uma modalidade que permite a circulação de crédito de forma ágil, segura e fácil, tá certo? Vivante, lá em 1924, traz a melhor definição relacionada ao título de crédito. Todo título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Está lá previsto no artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenchidos os requisitos legais, certo? Dentro deste conceito, a gente consegue já abstrair alguns dos princípios ou características, tá certo, de um título de crédito. Todo título de crédito tem que estar escrito ou tem que estar previsto numa cártula ou num título, ou num papel ou num documento. Ele tem que expressar literalmente a obrigação ou o direito ali garantido. Ele tem autonomia com relação à obrigação original. O que isso quer dizer? Todo título de crédito está previsto num documento. Ele literalmente trabalha a relação entre as partes, porque eu estou trabalhando crédito, então eu sei o que o credor tem de direito e o que o devedor tem de obrigação, e qual que é o objeto dessa relação que gerou o título de crédito. Ele é autônomo com relação à própria relação originária. Então, se eu emito um cheque para minha esposa e a minha esposa passa esse cheque para um terceiro, esse cheque ele se abstrai, que é o próximo princípio, ele se abstrai e circula, tá, dentro do mercado ou dentro das relações comerciais, e ele tem independência com relação a qualquer outra característica necessária, tá certo? A gente tem diversas características dos títulos de crédito, tá bom, galera? Todo título de crédito visa facilitar a circulação de riquezas. Ele é regido pelo direito comercial, tendo em vista que nasceu das necessidades dos comerciantes para o exercício de suas atividades. É importante notar, galera, que todo título de crédito é um bem móvel, tá certo? Ele permite a sua circulação a todo aquele que tenha titularidade ou esteja de posse desse título, tá certo? Todo título de crédito tem duas naturezas, ou a natureza pró-solvendo ou pró-soluto, tá certo? A emissão de um título de crédito tem origem em um negócio jurídico. Todo título de crédito pró-solvendo é aquele que, com a emissão do título de crédito, tem encerrada a obrigação. Todo título de crédito pró-resoluto, a emissão do título de crédito não desvincula aquela determinado título da relação jurídica original, tá certo? Então, se eu emito, por exemplo, uma cédula de crédito bancário, ela pode estar dentro da natureza pró-soluto. A circulação, que é o que a gente tinha conversado, tá certo? A gente é uma característica importante, é que todo título de crédito pode circular no mercado de trabalho. Todo título de crédito é um título de apresentação, tá certo? O credor ou o portador, para exercer o direito representado no título, necessariamente tem que apresentar esse título ao seu devedor. O que isso quer dizer? Se eu emito um cheque, esse cheque não tem, por determinação legal, a obrigatoriedade de permanecer na mão do primeiro credor ou favorecido, aquele que a gente chama de sacador, tá certo? Todo título de crédito ele pode circular por meio do endosso, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, todo título de crédito ele pode galgar, ele pode circular, ele pode entrar dentro da cadeia de produtos, de circulação de produtos e riquezas e créditos, e vai passando de mão em mão, vai passando para novos potenciais aí, favorecidos sacadores, tá certo? Qual que é a necessidade? Por que ele tem que ser apresentado? Porque todo título de crédito são títulos de apresentação. Porque o devedor ele só se exime da responsabilidade prevista no título de crédito quando a ele é apresentado o título de crédito, ele faz o pagamento para receber a quitação, tá certo? É sempre importante
que o devedor tome o cuidado, tá certo, galera? De somente fazer o pagamento mediante a apresentação do título de crédito pelo qual ele se obrigou, beleza? Essa característica da apresentação dá segurança ao instrumento, a toda a relação jurídica, já que se assim não fosse, o devedor não saberia quem é o atual credor do título. Explica melhor isso para mim, professor. Eu passo um cheque para minha esposa, tá certo? E minha esposa passa para uma determinada empresa. Em tese, a minha devedora é minha esposa. Se eu pago para minha esposa, ela já transferiu, por exemplo, para uma outra credora dela, ela está devendo, por exemplo, para a contadora. Ela pega o meu cheque e passa para a contadora dela. Se eu pago a minha esposa sem solicitar a apresentação do título original, eu estou pagando mal. E quem paga mal paga duas vezes. O credor que tem posse ou propriedade do título, no nosso exemplo, a contadora, vai poder me demandar judicialmente ou mesmo extrajudicialmente para que eu faça o pagamento, tendo em vista que eu paguei equivocadamente. Então é a necessidade de solicitar o título sempre que for fazer o pagamento do mesmo, tá? Somente se resolve uma relação dentro de um título de crédito com a apresentação desse, tá certo? O que quer dizer que uma obrigação é quesível, certo? Quer dizer que toda obrigação de título de crédito, salvo estipulação em contrário, é uma obrigação que cabe ao credor apresentar ao devedor o título e exigir o pagamento, tá? Então ela é uma dívida em que eu tenho que ir atrás do devedor, tá certo? Exigir do devedor que esse vá ao encontro do credor vai de encontro à característica de circulação de créditos, tá certo? Então, quando o credor procura o devedor e esse efetua o pagamento, deve exigir a entrega do título. Tranquilo, gente? Todo título de crédito é tratado como título executivo extrajudicial, está lá no artigo 783 do Código de Processo Civil. O que quer dizer isso? Que todo título de crédito ele pode ser automaticamente executado. Se eu não faço o pagamento de um cheque, eu posso executar esse cheque dentro do prazo legal. Eu não preciso entrar com uma ação judicial para que o juiz reconheça o meu direito. O direito já está literalmente previsto no próprio título de crédito. Beleza? Todo título de crédito é formal, galera. Tá certo? Todo título de crédito ele é formal. Se ele não preencher os requisitos formais da lei, ele pode gerar tanto a anulidade do registro do crédito, como também perde sua força executiva. O título de crédito, quando não preenche os requisitos formais, ele passa a ser simplesmente um documento comprobatório de um crédito, mas ele não tem os seus efeitos ou sua força executiva. Todo título de crédito também, galera, tem um negócio chamado solidariedade cambiária. O que quer dizer isso? Se eu não me resguardo dentro da relação de transferência e de propagação desse título de crédito, eu respondo junto a outras pessoas, tá certo? As diversas manifestações de vontade num cheque pode ser feito através de saque, emissão, aceite, endosso, aval e intervenção. O que é importante é que, dependendo da sequência, eu respondo, eu sou obrigado a fazer o pagamento junto ao credor, mesmo que o título seja de posse de terceira pessoa. Tá certo? O título ou o princípio da cartularidade está ligado à ideia de que a posse e apresentação do documento é essencial para o exercício do direito ao crédito. Há uma ligação entre o direito ao crédito e o título, aquele que se incorpora aos documentos, de forma que só pode ser exercido ou transferido com a apresentação ou entrega do título, a cártula, o documento, tá certo? Hoje em dia você verifica a possibilidade também da emissão de títulos eletrônicos, mas mesmo esses têm que ser solicitado a sua apresentação, perfeito? Outro princípio importante dos títulos de crédito é o princípio da literalidade que a gente acabou de falar. O direito ao crédito ele é literal no sentido que todos os seus limites, conteúdos e previsões têm que estar contidos dentro do próprio título de crédito, tá certo? Somente aquele que está inserido no título pode ser exercido, nada mais, nada menos, tá certo? O princípio da autonomia garante ao titular o direito autônomo em relação a todos que tinham os outros credores predecessores. Isto é, quando o portador recebe um título, ele está recebendo um crédito novo que nada tem a ver com as relações
que ensejar a emissão de transferência posterior, que foi o que eu falei para vocês. Se eu passo o cheque por endosso para alguém, eu saio da relação jurídica, pouco importa se essa relação jurídica tem algum vício ou essa relação jurídica seja anulada pelo juiz. O título de crédito ele é autônomo, ele se abstrai, tá certo? Ele é importante para a circulação dos títulos, já que dá segurança a quem? Ao portador, ao novo credor, de que, independente do que ocorra naquela primeira relação jurídica, ele terá direito ao recebimento do seu crédito, tá certo? Ligado a esse princípio está o princípio da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Já falamos 2 vezes. O princípio da abstração, subprincípio do princípio da autonomia, traz a noção de que todo título de crédito é desvinculado da relação jurídica que o criou. Tá certo? E da mesma forma, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Quem é o terceiro de boa-fé? É o credor que recebeu o título. Tá? Eu não posso opor exceções, vícios de consentimento ou qualquer tipo de exceção que seria aplicado ao credor originário ao credor de boa-fé. Então, se eu tenho uma letra de câmbio e eu transfiro essa letra de câmbio por meio de um aval para uma terceira pessoa, se essa pessoa não tinha conhecimento de nenhum vício de conhecimento, automaticamente, esse crédito vai ser pago porque o credor, o devedor, não pode opor exceções que ele oporia ao credor originário. Tá certo? Tranquilo? Até aí, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo. Vamos continuar dando aí continuidade ao nosso tema, tá? A classificação dos títulos de crédito trabalha também dentro da teoria de Vivante, tá certo? Então, todo título de crédito tem algumas características. Aqui, no caso de Vivante, é dividido em 4 categorias. Os títulos de crédito podem ser considerados títulos propriamente ditos, que são aqueles que dão direito a uma prestação, de coisas fungíveis, como o dinheiro. Títulos que são utilizados para aquisição de direitos reais, como conhecimento de depósito. Títulos que atribuem a qualidade de sócio, como as ações de sociedade. Títulos que dão direito a alguns serviços, como passagens de trem. Então você tem os títulos de crédito propriamente ditos, que é o que prevêem pagamento de uma prestação em dinheiro. Você tem títulos que são utilizados para aquisição de direitos reais, como conhecimento de depósito, em que eu tenho direito real de garantia, que me dá garantia com relação àquela determinada relação jurídica que está sendo tratada no contrato. Tem títulos que eu recebo que me dão a qualidade de sócio. Então, se eu entro como acionista numa sociedade anônima, eu recebo um título, uma titulação que me traz, através daquelas ações, a qualidade de sócio. E a mesma forma tem títulos que dão direito a algum serviço, como as passagens de trem, de avião e por aí vai. Tá certo? Eu trago aí outra classificação para vocês também. Depois vocês dão uma lidinha e eu vou estar passando para vocês o conteúdo também desse material. Eu vou passar esses slides para você. Mas Mendonça traz uma classificação um pouquinho mais extensa, tá? Então ele traz títulos de crédito propriamente ditos, tá certo? Como a letra de câmbio, as debêntures. Título de crédito impropriamente ditos, em que não há uma operação de crédito, mas o título tem alguns critérios peculiares ao próprio título de crédito, como a literalidade e a autonomia, tá certo? E aí você tem diversas classificações que vocês dão uma lidinha mais para frente, tá certo? Que não foge muito da de Vivante, perfeito? Quanto à natureza, podemos classificar os títulos entre abstratos e títulos causais. Aqueles títulos abstratos são aqueles que não podem fazer qualquer referência à relação jurídica para as quais foram criados. Basta o título para que o portador exerça o direito nele constante. Já os títulos causais são ligados ao negócio jurídico de origem, porque o próprio título faz referência a essa relação. Portanto, o portador tem ciência do negócio pelo qual foi criado e pode ser afetado, que é aquilo que a gente conversou agora há pouco. Existem algumas situações, alguns títulos, em que eu não posso abstrair ou não tenho como abstrair o título da relação jurídica originária, tá certo? Outra classificação possível é quanto ao modo de circulação. Quanto ao modo de circulação, os títulos podem ser nominativos, a ordem e não a ordem. Título nominativo é aquele em que o legítimo portador se encontra nos registros do emitente. Além de ter o nome no título, seu nome consta em um registro.
A circulação desse título depende não apenas da entrega deste, mas do termo de cessão ou transferência do respectivo registro, tá? Títulos à ordem, gente, são aqueles em que o nome do beneficiário consta no nome acompanhado da cláusula ordem, ou seja, cláusula com determinação de pagar a beneficiário ou a quem ele indicar. Nesses títulos, basta um endosso para sua transferência, tá certo? É o título mais fácil de você ter aí a sua circulação. Então, todo título nominativo é aquele título em que o legítimo portador ele registra no documento, tá certo? Então, um cheque nominativo acima de R$100. Título ao portador, por exemplo, cheque somente até R$ 99,99. Título até R$100 eu não preciso nominar. Título de crédito na modalidade cheque, a partir de R$100, por lei eu sou obrigado a titularizar ele, nominar ele, tá certo? Então, se esse título está vinculado a qualquer termo de cessão ou transferência, ele tem que ser entregue junto com o próprio título nominativo. Título à ordem é qualquer aquele que eu faço o endosso e eu coloco a ordem de, né? Então, eu assino e aí eu identifico o cidadão. Títulos não à ordem são aqueles em que o nome do beneficiário consta no título acrescido da cláusula, o que impede que o mesmo circule por endosso, tá certo? Se você faz o endosso do título que tem a cláusula não à ordem, esse título vai ser transferido e circular simplesmente como uma cessão de crédito. Ele perde as principais características dos títulos de crédito, que é a autonomia, abstração e inoponibilidade de exceções pessoais, tá certo? A gente já falou do título ao portador, que são aqueles que o nome do beneficiário não consta no título, de modo que será o legítimo proprietário aquele que estiver de posse dele, tá certo? No caso do cheque, abaixo de R$100 eu não preciso nominar, eu posso deixar ele ao portador. Qualquer outro dos títulos de crédito é aquele em que eu não consto no título o nome do beneficiário, mas qualquer pessoa que esteja de posse ou propriedade do título é aquele que a lei configura como o proprietário do mesmo, tá certo, galera? Então, título de crédito endossado não à ordem, se você faz um segundo endosso, esse título vai circular ou ser transmitido como cessão de crédito, beleza? Quanto à estrutura do título, gente, o título pode ser classificado em ordens ou promessas de pagamento. Ordem de pagamento é quando eu determino que alguém pague, promessa de pagamento é quando eu comprometo a me pagar alguém em um determinado período de tempo, geralmente uma prestação futura. Toda nota promissória é um título de crédito em sua estrutura de promessa de pagamento. A letra de câmbio e o cheque, por exemplo, são títulos de crédito de natureza de ordem de pagamento. Eu determino que você faça o pagamento, tá certo? Quem cria o título não assume obrigação, muito embora seja um co-obrigado, porque eu, quando limito o cheque, eu dou uma ordem para que o banco pague, mas eu sou co-obrigado em relação àquela dívida. Se o cheque volta sem fundos, a obrigação de fazer o pagamento é minha, tá certo? Uma classificação também que tem aí quanto ao modelo, podendo ser os títulos vinculados ou livre. Qualquer título vinculado é aquele em que o emissor do título de crédito deve seguir um padrão estabelecido em lei, sob pena de não ver verificado seu título como título de crédito. Exemplos: cheque e duplicata, que são modelos estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Os modelos padrões de duplicata foram aprovados pelo Banco Central através da Resolução 102. Então, esses dois títulos de crédito, com relação à sua modalidade ou à sua forma, eles são títulos de crédito vinculados. Eu tenho que preencher todos os requisitos e o padrão estabelecido em lei, sob pena desse título não valer como título de crédito. Já os livres são aquele que não tem nenhum modelo aprovado, devendo sempre preencher os requisitos legais, como a letra de câmbio e a nota promissória. Quanto ao prazo, gente, os títulos podem ser à vista e a prazo. Título à vista, o próprio termo diz, é aquele que deve ser pago imediatamente quando apresentado ao devedor. Já os títulos a prazo é aquele em que há uma data prevista para o pagamento. Pode ser uma data, pode ser todo título a prazo. Ele pode ser classificado como uma data certa ou determinado ou uma data a se pagar, tá certo? Então, por exemplo, a promessa de pagar em 30 dias a partir da apresentação ao devedor, tá certo? Quanto ao emitente, os títulos podem ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público,
tá? Por exemplo, títulos de dívida ativa ou títulos privados emitidos por particulares, como cheque e nota promissória. E por último, aí os títulos são classificados quanto ao número. Você tem os individuais ou singulares, que são emitidos para cada negócio jurídico, ou aqueles que são seriados ou em massa, aqueles que são emitidos em série, servindo geralmente para pagamentos periódicos, tá certo? Beleza, galera? Continuando nosso estudo, institutos de direito cambiário, tá certo? Quais são as fontes do direito cambiário, galera? Fonte da obrigação cambiária é uma declaração unilateral de vontade. Assim, para que alguém se obrigue em título de crédito, basta declaração de vontade, geralmente por assinatura. Apesar disso, para que o declarante fique obrigado, é imprescindível que tenha capacidade jurídica. Capacidade jurídica está prevista lá no artigo 3º, a gente já conversou isso na nossa primeira aula. Só os absolutamente capazes podem ser suscetíveis de contrair obrigações e adquirir direitos. Menor de idade absolutamente capaz ou relativamente incapazes, que são aqueles que estão na idade entre 16 e 18 anos, não pode se obrigar ao pagamento de qualquer título, à exceção da assistência dos seus representantes legais, tá certo? Perfeito, gente? Em qual momento ocorre a obrigação cambiária? Ou a qual momento a pessoa se obriga com relação àquele título de crédito? Existem 3 teorias. A teoria da criação, em que a obrigação passa a existir a partir da assinatura do emissor do título. Você tem a teoria da emissão. A obrigação cambiária apenas se concretiza no momento da emissão, que consiste na entrega voluntária do título ao beneficiário. Então, para a teoria da criação, a partir do momento em que eu assino, eu tenho a assinatura do emissor do título, a forma como o título saiu das suas mãos pouco importa, já há a obrigação cambiária, tá certo? Então, se alguém emite uma nota promissória antes de entregar ao beneficiário e esse título for furtado, se essa nota chegar à mão de algum credor de boa-fé, ele terá direito a receber pela nota promissória. Essa é a teoria da criação. A partir do momento que o emissor do título de crédito assina esse documento, tá certo? E pouco importa se por alguma circunstância ali à vontade dele esse documento não chegue à mão do beneficiário e o terceiro venha tomar posse desse título, sendo credor de boa-fé, esse terá direito a receber pelo título de crédito. Já a teoria da emissão só verifica quando o título é efetivamente emitido, não da assinatura do emissor, mas quando ele efetivamente é emitido. E a emissão se verifica com a entrega voluntária do título ao beneficiário, tá certo? Qual que é a crítica a essa teoria? Segunda teoria, que a insegurança na circulação é obstáculo ao princípio da inoponibilidade. Perfeito? Por fim, a teoria dos 3 momentos, que é a última das teorias, tá certo? Que trata sobre que para essa teoria há 3 momentos para se caracterizar a obrigação com relação àquele título de crédito, tá certo? O momento da subscrição, no qual o título deverá atender todos os requisitos legais e ser assinado pelo criador, emissor. O contato do título com um credor de boa-fé, uma vez que esse título não pode chegar na mão de um credor de boa-fé, não terá eficácia. E o momento da sua apresentação, já que se o título não for apresentado ao devedor, não haveria a obrigação de pagar o título. Então, a teoria dos 3 momentos trabalha de que forma? O título preenchendo todos os requisitos, ele está subscrito. Esse título tem que ser levado ao contato de um credor de boa-fé, à necessidade de um credor de boa-fé. E ele tem que ser apresentado a esse credor de boa-fé para que haja obrigação cambiária. Beleza? E eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Tá bom, galera?